Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Progresso sem esforço é uma ilusão. Corre-se o risco de estar em um mundo melhor, apenas para vê-lo destruído. O progresso não pode ser considerado garantido. Da mesma forma, manter o que foi conquistado não é algo certo. Alguém precisa assumir a responsabilidade por isso. Neste momento, isso é tão importante quanto sempre foi. Estamos em um momento decisivo da história do nosso país e do nosso continente. O mundo está mudando com uma velocidade e magnitude sem precedentes. Geopoliticamente, socialmente, tecnologicamente e ecologicamente. É um tempo de grandes transformações. Sim, estamos testemunhando um acontecimento fundamental, que está fazendo história neste exato momento. Alianças históricas, o sistema global de cooperação política, tudo isso está sendo questionado, abalado, e apenas 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, 80 anos depois que os aliados, especialmente as tropas americanas, nos libertaram. Um ato de libertação que comemoramos todos os anos em todo o país e na Europa. Gratidão e profundo reconhecimento. No ano passado, estive junto com Suas Altezas Reais, a Grã-Duquesa e o Grão-Duque, em Auschwitz. Milhões de pessoas foram brutalmente assassinadas lá, e em outros campos. Mesmo 8 anos depois, o choque continua indescritível. O choque que não apenas provoca reflexão, mas nos obriga a agir. Memória é mais do que recordar o que um dia fomos. É compreender, mais do que apenas aprender com a história. Trata-se de assimilar as lições. O que acontece quando permitimos que o ódio e a divisão se instalem? Se tivéssemos tentado trabalhar, já teríamos conseguido um farol para o nosso mundo. Liberdade, democracia, igualdade, um impulso diante da violência, diante das ações da palavra, do pensamento transformado em palavra, preenchido de reflexão, até o Estado de Direito. Essa memória é mais uma lição, a esperança inabalável. Ela nos faz lembrar do fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o pior capítulo do século passado é mencionado acima. A noite é mais escura justamente antes do amanhecer. Ao mesmo tempo, a esperança não é nem ingênua nem otimista. Esperança é um sentimento, uma convicção, até mesmo uma certeza, de que, apesar de todo o realismo, algo melhor nos espera adiante do que aquilo que ficou para trás. E a esperança, acima de tudo, é um incentivo, uma motivação para concretizar o potencial de um futuro melhor. Este governo não ignora as turbulências do nosso tempo. Queremos aproveitá-las como oportunidades valiosas para avançar, para moldar o nosso futuro. Todos nós estamos trabalhando ativamente nisso, juntos, com orgulho da nossa nação, com confiança em nossas capacidades e convencemos o mundo de que o mundo ao nosso redor pode mudar. Com valores fundamentais ainda em desenvolvimento, especialmente em tempos incertos, precisamos de uma política que esteja em sintonia com o povo. Uma política centrista responsável, com mão firme e uma bússola clara. Estabelecer metas e política econômica eficaz, garantindo prosperidade e estado de bem-estar social forte. Uma política social voltada para o futuro, que fortaleça a justiça e reduza a pobreza. Uma política energética ambiciosa que expanda os recursos renováveis e enfrente as mudanças climáticas. Uma política social moderna que fortaleça direitos e assegure liberdades. Avançamos em todos esses pontos. O que antes eram promessas não permaneceram apenas como promessas. Elas se tornaram realidade. Prometemos força e este governo está cumprindo. Desde janeiro,
As pessoas têm tido significativamente mais dinheiro no bolso em comparação com 2023. A carga tributária para quem ganha mais é menor do que era em 2023. Quem ganha menos perde apenas uma pequena fração do que perdia em 2023. Uma pessoa solteira que ganha 50 mil reais por ano fica com cerca de 1.000 reais a mais do seu salário, mas aqueles que ganham menos veem o maior benefício percentual. Portanto, este não é um corte de impostos regressivo. É socialmente progressivo. Ajuda principalmente as pessoas que são mais sobrecarregadas pelos impostos. Prometemos uma política social direcionada aí, e este governo cumpre. Se alguém aumenta um imposto, hoje existe um alto benefício de desemprego, uma generosa alocação para quem fracassa, um subsídio salarial elevado. Por exemplo, alguém com uma família de 4 pessoas recebe uma assistência significativa, como a pessoa que tem uma família de 4 pessoas recebe um apoio substancial. Tudo isso junto significa que uma família de 4 pessoas, com acesso a esses benefícios, pode ter até 2.500 euros a mais no bolso. Além disso, conseguimos o crédito fiscal para famílias maiores. E o ministro da Habitação agora introduziu o status de família monoparental como critério para tornar o acesso à moradia mais acessível. Em Luxemburgo, a moradia é uma necessidade social. Queremos que todos tenham acesso a uma moradia digna. É por isso que estamos simplificando o processo para subsídios de aluguel, para que as pessoas que precisam realmente possam recebê-los. Automatizamos processos, deixando de lado os pedidos não recorrentes, para que as pessoas recebam automaticamente o apoio ao qual têm direito. No início deste ano, mais de 11.000 pessoas receberam automaticamente subsídios de energia e de custo de vida, sem precisar solicitar. E outros 20.000 formulários foram pré-preenchidos e enviados de forma proativa. Isso é redução concreta da pobreza. Todas essas medidas são o início do plano de ação para a redução da pobreza, que o ministro da Família apresentará ainda este ano. Uma estratégia abrangente é importante. Pessoas em situações precárias não precisam de burocracia. Elas precisam de ajuda. Ajuda concreta. Nossas decisões fazem exatamente isso. É uma política de justiça social, não de coração frio, como alguém acusou injustamente este governo. Prometemos uma economia de alto desempenho, e este governo está cumprindo. Por meio de alívio fiscal, altos investimentos e redução de entraves burocráticos, a economia está voltando a crescer. Em 2022 e 2023, Luxemburgo esteve em recessão. Em 2024, o primeiro ano deste governo, voltamos ao positivo. Este ano, a previsão é que o país cresça 2,5%, criando novamente mais empregos. O governo prevê cerca de 2% de crescimento no próximo ano, o mesmo que em 2024. Esses não são apenas números. São salários, sonhos pessoais que se tornam financeiramente possíveis. Receitas que permitem ao Estado adotar políticas sociais fortes e realizar investimentos vitais em nosso futuro. Prometemos dinamismo na habitação. Este governo está cumprindo essa promessa. Por meio de esquemas de desemprego parcial, medidas fiscais direcionadas e um programa público de compra de habitação no valor de €500 bilhão, superamos a crise aguda na construção civil. Implementamos uma política coerente, que constrói, investe, compra, apoia e não recua. Como resultado, estamos vendo sinais de uma reviravolta no mercado. O número de transações de imóveis existentes dobrou no último ano, com alguns até comemorando quase como uma festa. O número de empréstimos concedidos pelos bancos também está aumentando. Isso confirma a política deste governo. O mercado imobiliário está ganhando novo impulso. Esse era o objetivo. Isso ajuda as pessoas a garantirem uma casa. Isso ajuda as pessoas que trabalham na construção civil e nos ofícios.
Agora estamos comprometidos em construir mais na área do ISIA. Para isso, introduzimos uma mudança de paradigma nos procedimentos. Isso está sendo implementado dia após dia na prática. Os efeitos dessa política, é claro, não acontecem da noite para o dia. Mas, a médio prazo, eles vão criar mais espaço habitacional e tornar a moradia em Luxemburgo mais acessível. Prometemos expandir as energias renováveis, e este governo está cumprindo. 2024 foi um ano recorde para novas instalações de painéis fotovoltaicos. 8.000 sistemas foram conectados à rede. Isso é eletricidade verde, levando-nos a mais de 30.000. Para manter esse ritmo, apresentamos um projeto de lei para viabilizar o pré-financiamento de instalações fotovoltaicas. E para sistemas fotovoltaicos maiores em empresas e fazendas, oferecemos apoio financeiro por meio de 3 licitações. Ação sobre o poder de compra, no combate à pobreza, na economia, na habitação e nas energias renováveis. Exemplos de como minhas novas políticas, com novos enfoques, dão frutos. Uma política que ouve as pessoas, atende às suas preocupações e cumpre as promessas. Mas não nos contentamos em descansar sobre o que já foi alcançado. Estamos olhando para frente. Queremos preparar Luxemburgo para o futuro, com uma política ambiciosa que seja implementada de forma integrada. O governo permanece fiel todos os dias com marcos concretos. A situação aqui no mundo exige isso de nós. Os desafios que temos pela frente não se resolverão sozinhos, mas com coragem e dedicação podemos mudar o rumo das coisas. Somos os mestres do nosso próprio destino. Estamos escrevendo o nosso próprio futuro. Senhor Presidente, o futuro está sendo moldado nestes tempos, especialmente quando se trata de segurança. E no final das contas, a paz na Europa será determinada para o próximo período, mesmo que a situação na Ucrânia esteja em um impasse. Mas é uma guerra que nos une. Não podemos ser indiferentes à Ucrânia, e não somos indiferentes. Há mais de 3 anos, os ucranianos lutam constantemente pela liberdade e também por nós. Eles exigem nosso apoio até que uma paz justa e duradoura seja alcançada. Porque isso vai além da paz apenas na Ucrânia. Trata-se da paz na Europa. Se o presidente russo perceber que pode alcançar seus objetivos pela força, então ele não vai parar na Ucrânia, assim como não parou na Geórgia ou na Crimeia. Outros países serão os próximos. E toda a ordem internacional, que se baseia na liberdade e na prosperidade, também o respeito à lei, ao direito internacional, que sempre foi a melhor proteção para os países pequenos ao longo da história, para que não tenham que suportar ataques dos mais poderosos. Aprendemos às vezes da maneira mais difícil que a verdadeira segurança vem de fazer parte de uma aliança mais ampla. É exatamente por isso que, desde a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia e a OTAN passaram a existir. Essas organizações garantem a paz, realizando missões conjuntas no exterior. A OTAN garante nossa segurança até hoje. Hoje, quero especialmente expressar minha gratidão e respeito aos nossos soldados e a todos nas Forças Armadas pelo seu serviço. Dentro do nosso país, na OTAN, o maior pilar da OTAN tem sido e continua sendo os americanos. Queremos manter a parceria e a amizade entre europeus e americanos. Mas o atual presidente americano deixa poucas dúvidas de que, nos próximos anos, a América cuidará principalmente de seus próprios interesses,
e pode até escolher um caminho completamente diferente do anterior. Ao mesmo tempo, o perigo representado pela Rússia é real. Esta é uma nova realidade, uma ruptura fundamental na história recente do nosso continente. O sofrimento é grande por causa disso, tanto em casa quanto no exterior. Este é um grande desafio, mas não podemos enterrar a cabeça na areia e simplesmente nos render à situação. Nessa situação, simplesmente temos que encarar a realidade, trabalhar e nos envolver. A solução deve estar em uma Europa mais independente. Um Luxemburgo forte só pode existir dentro de uma Europa forte. A prosperidade, segurança e democracia em Luxemburgo estão ligadas a uma Europa unida e autoconfiante, e chegou a hora de a Europa assumir a responsabilidade por sua própria segurança. O desejo de paz está na própria origem da ideia europeia. O objetivo continua o mesmo hoje: paz, paz, sempre paz, nunca guerra. Os investimentos em segurança não são para a guerra, mas para a paz. Este não é o silêncio da queda da Europa. É a hora da renovação europeia. Não importa como as coisas avancem na Ucrânia, a lição é clara. A lição é clara. O melhor dissuasor contra a agressão é a força, e encontramos essa força na unidade. A União Europeia já deu um passo importante, mas mais do que apenas uma aliança, ela deve se tornar um pilar ao qual também contribuímos. Há um ano, quando anunciei aqui pela primeira vez que estamos totalmente comprometidos em alcançar a importante meta da OTAN de investir pelo menos 2% dos nossos recursos nacionais em segurança até o ano de 2030. Dada a situação internacional cada vez mais complexa, a guerra em curso na Ucrânia e as rápidas mudanças nas políticas dos Estados Unidos, ficou claro para todos os outros aliados, assim como agora está claro para nós, que isso deve e vai acontecer. Após discussões com todas as partes, decidimos não esperar até 2030, mas sim atingir a meta de 2% da OTAN até o final deste ano. Eu já consegui. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também comentou ontem sobre a decisão, em uma conversa, conforme noticiado pelo Bild. E o ministro da Defesa informará o comitê responsável sobre como e em quais áreas investiremos nos próximos anos. O orçamento que apresentaremos em outubro irá então consolidar a nova meta no planejamento financeiro para os próximos anos. A nova trajetória nos posicionará como um parceiro confiável e provedor de segurança. Nossos dois outros vizinhos e a maioria de nossos aliados já estão cumprindo essa meta hoje. Dentro da OTAN, muitos países estão propondo uma meta bem acima de 2%. Se, devido à situação geopolítica excepcional, for alcançado um consenso na cúpula da OTAN em junho para elevar o patamar, então nós também, como parceiro aliado confiável, acompanharemos essa decisão. Luxemburgo quer e vai assumir sua responsabilidade e dar sua contribuição. E ainda assim, este continua sendo um passo difícil. Mas o governo responsável não pode negligenciar a segurança. Sem segurança não pode haver paz. E é por isso que fico feliz que, em minhas conversas, a grande maioria dos partidos estava ciente dessa responsabilidade. Quero agradecer a todas as bancadas parlamentares aqui presentes pelas discussões construtivas e respeitosas que tivemos sobre as grandes questões de segurança que nosso país enfrenta.
Tenho orgulho do nosso país por, neste tema complexo, conseguirmos alcançar um amplo consenso nacional. Isso é importante porque o impacto se estenderá muito além das próximas eleições. E isso é um forte sinal para nossos aliados e para todos aqueles que questionam a segurança e a paz na Europa. Mas esse esforço financeiro não pode ser feito às custas da nossa política social. Não podemos colocar uma contra a outra. O desafio da segurança vem somar-se a isso. No entanto, os outros desafios não simplesmente desaparecem. O financiamento para o aumento dos gastos com defesa deve vir de nossos próprios recursos. Primeiro, por meio do próprio orçamento público, em especial com a introdução de um título de defesa, um empréstimo público dedicado à segurança nacional, aberto a contribuições de investidores privados. Segundo, redefinindo as prioridades de gastos com investimentos. Os orçamentos futuros precisarão refletir a realidade de que nem todos os projetos de infraestrutura avançam simultaneamente. E terceiro, mobilizando recursos financeiros extrabudgetários, notadamente por meio da criação de um fundo nacional, gerido pelo SNCI, destinado ao financiamento de investimentos de uso dual, projetos que atendam tanto a fins militares quanto civis. Devemos estar dispostos a investir na paz. Se não o fizermos, corremos o risco de pagar um preço muito mais alto, o preço da nossa liberdade. E corremos o risco de minar a confiança dos nossos aliados. Como isso exigirá um investimento estrutural substancial, tais gastos devem servir aos interesses do país e de seu povo, contribuindo tanto para o crescimento quanto para a resiliência de Luxemburgo. É por isso que precisamos de uma estratégia econômica que apoie esse esforço militar, uma estratégia baseada em nossas forças, especialmente nas áreas de satélites e cibersegurança. Nesse contexto, gostaria de agradecer a todos os envolvidos por suas sugestões proativas, especialmente por meio de iniciativas, como a Lux for Defense. No setor de satélites, em particular, Luxemburgo possui uma sólida expertise e uma reputação internacional bem estabelecida. O Estado trabalha em estreita colaboração com a SES nesse domínio. Todos os dias, nossos aliados dependem de capacidades de comunicação via satélite, baseadas no conhecimento luxemburguês, incluindo o satélite GovSat-1 e os serviços globais de órbita média, terrestre. Por isso, o governo decidiu lançar um segundo satélite de comunicação para fins militares. Com o apoio ativo do governo, a SES desempenha um papel de liderança em um programa europeu crucial, o IRIS-2. No âmbito desta iniciativa, 290 novos satélites fornecerão comunicações altamente seguras em toda a Europa, tanto para fins militares quanto civis. O primeiro satélite de observação da Terra de Luxemburgo será lançado neste verão. Nesse contexto, nossa defesa e nossos aliados deverão receber as primeiras imagens para uso militar até o final do ano. Todos esses projetos são de grande importância estratégica para a aliança como um todo. Fortalecemos nossa economia, aprofundamos nossa cooperação com aliados e reforçamos nossa parceria com uma empresa histórica, de Luxemburgo, a SES. Mas os benefícios devem ir além de um único setor. Os ministros dos negócios estrangeiros, da economia e da defesa estão apoiando ativamente as empresas luxemburguesas na integração às cadeias de suprimentos da indústria europeia de defesa. Por meio desses esforços e de apoio financeiro direcionado, nosso objetivo é criar um ecossistema de empresas com atividades que possam ser utilizadas tanto para fins civis quanto militares. Além da dimensão econômica, também devemos considerar a segurança em um sentido mais amplo, que vai além do âmbito das nossas forças armadas. Trata-se de fortalecer a resiliência de toda a nossa sociedade diante de uma ampla gama de crises potenciais. Todos nós nos lembramos da pandemia, das inundações, dos ataques cibernéticos e, mais recentemente, dos apagões na Espanha e em Portugal. O que todos esses eventos têm em comum é que representaram uma ameaça repentina ao funcionamento geral da sociedade. Ainda não sabemos quais desafios nos aguardam, né? Mas sabemos que eles virão. E precisamos estar preparados e prontos.
É por isso que apresentaremos a primeira Estratégia Nacional de Resiliência ainda este ano, acompanhada de uma campanha de informação direcionada. Na semana passada, viajei à Finlândia, um país pioneiro nessa área, para conhecer de perto os tipos de soluções que poderiam ser considerados para Luxemburgo. A abordagem finlandesa, que envolve toda a sociedade, é especialmente inspiradora. O HCPN, o Alto Comissariado para a Proteção Nacional, que responde diretamente ao primeiro-ministro, já desenvolveu planos detalhados para antecipar e responder a todos os tipos de situações de emergência. Essa nova estratégia envolverá toda a nossa sociedade. A verdadeira resiliência exige uma ação coordenada tanto em nível nacional quanto local. Ela reúne serviços civis e militares, instituições públicas e atores privados. Ela está fundamentada em uma abordagem de todos os riscos e em uma gestão de crises coerente. Mesmo em tempos de emergência, as funções essenciais da nossa sociedade, do nosso Estado e da nossa economia devem continuar a operar. Essa abordagem holística está no cerne da nossa Estratégia Nacional de Resiliência. Atualmente, estamos fazendo um levantamento abrangente do que já temos implementado, onde há espaço para melhorias e como isso pode ser feito. Permitam-me mencionar duas medidas concretas que já estão planejadas. O ministro do Interior irá criar uma nova plataforma dentro do CGDIS sob o nome RESC.lu. Essa plataforma permitirá que o CGDIS, os municípios e os atores privados se apoiem mutuamente com pessoal especializado e equipamentos em caso de desastre. O ministro delegado ao primeiro-ministro para a conectividade está trabalhando para modernizar os sistemas de comunicação utilizados pelos nossos serviços de segurança e emergência. Isso abrirá novas possibilidades, como acessar plantas de construção, receber imagens transmitidas por drones e compartilhar dados vitais de pacientes. No entanto, uma sociedade resiliente começa com uma consciência compartilhada entre todos os cidadãos. E na coesão social. E estou confiante de que essa coesão existe em Luxemburgo. Essa responsabilidade deve ser assumida de forma séria e tranquila por cada um de nós. Queremos que todos desempenhem um papel ativo e proativo no fortalecimento da resiliência da nossa sociedade. Senhor Presidente, o mundo está se tornando mais complexo. Estamos vivendo uma época de mudanças fundamentais. A guerra, o protecionismo e o questionamento da democracia estão em ascensão. A ordem internacional do pós-Guerra Fria está enfrentando desafios significativos. A comunidade internacional agora se encontra em uma encruzilhada, confrontada com dois caminhos opostos. De um lado, divisão, instabilidade e incerteza. Do outro, cooperação, estabilidade e progresso. Luxemburgo sempre estará ao lado da diplomacia e do diálogo, do multilateralismo e da cooperação, porque é aí que a paz e a prosperidade florescem. Mas nesse contexto em transformação, surgem novas questões para Luxemburgo, em especial a questão da nossa soberania. A pandemia, a crise energética e a guerra na Ucrânia nos mostraram que uma dependência excessiva dos outros pode ser uma fonte de vulnerabilidade. Ser soberano não significa olhar apenas para si mesmo, nem significa ser deixado para enfrentar o mundo sozinho. Ser soberano é ter autoconfiança. Significa tomar as próprias decisões. Ser soberano é ser livre. Uma Europa soberana e um Luxemburgo soberano só podem existir dentro de uma Europa soberana. Nossa abertura para a Europa é a base do nosso sucesso social e econômico. É uma tradição luxemburguesa estar na vanguarda do progresso europeu. A presença em Luxemburgo, na semana passada, dos presidentes das instituições europeias que vieram celebrar o Dia da Europa a nosso convite, é um símbolo poderoso desse compromisso. Se quisermos moldar o nosso futuro, então esse futuro deve ser europeu. O nosso futuro e o da Europa não podem ser separados. O futuro de Luxemburgo e o futuro da Europa são inseparáveis.
Os desafios de Luxemburgo também são desafios da Europa. E as soluções europeias são as soluções de Luxemburgo. Uma Europa soberana deve ser capaz de garantir a sua própria segurança e fazer ouvir a sua voz no cenário internacional. E Luxemburgo deve fazer a sua parte. Uma Europa soberana deve proteger os seus setores estratégicos e produzir a sua própria energia. E Luxemburgo deve fazer a sua parte. Uma Europa soberana deve fortalecer o mercado único e liderar o caminho na inovação tecnológica. E Luxemburgo deve fazer a sua parte. Uma Europa soberana, assim, será capaz de dialogar em igualdade de condições com outras grandes potências, sejam os Estados Unidos, a China ou outros países dos BRICS. Dois setores essenciais para a nossa soberania e nos quais os interesses de Luxemburgo e da Europa convergem são a agricultura e a indústria. Para este governo, fortalecer a agricultura é uma prioridade. É por isso que os agricultores nos veem como parceiros. Parceiros com quem os desafios são enfrentados à mesa, por meio do diálogo, e não nas ruas, por meio de protestos. A agricultura é um pilar da nossa sociedade e da nossa economia. E é essencial para preservar nossa capacidade de produzir nosso próprio alimento. Nosso objetivo é garantir uma produção local de alimentos de alta qualidade. É por isso que o ministro da Agricultura lançou um novo esquema de apoio financeiro para incentivar a construção de estufas maiores para frutas e hortaliças. Os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente estão agora trabalhando em estreita colaboração para implementar vários desses projetos a curto prazo. Ao promover o diálogo direto com os agricultores, tomamos medidas concretas para simplificar o trabalho deles, especialmente no que diz respeito à contratação de trabalhadores sazonais. Esse diálogo continua com os jovens agricultores. Queremos preservar o espírito empreendedor e facilitar a sucessão das propriedades rurais e vinícolas, de uma geração para a outra. No nível europeu, a direção é a mesma? Amanhã, o comissário europeu de Luxemburgo, Christoph Hansen, irá propor uma grande simplificação das regulamentações agrícolas em toda a União Europeia. Apoiamos totalmente essa abordagem. Nossos agricultores devem estar no campo, não no escritório. É hora de cortar a burocracia desnecessária. Mas servir aos interesses comuns de Luxemburgo e da Europa também significa construir parcerias com outras regiões. Luxemburgo precisa de mercados de exportação, especialmente em um momento em que novas barreiras estão sendo erguidas em várias partes do mundo. E é por isso que Luxemburgo votará a favor do acordo com o Mercosul. A versão final do acordo oferece garantias mais fortes de que nossos mercados não serão inundados e de que nossos padrões de saúde e meio ambiente não serão comprometidos. Graças aos esforços de vários ministros da Agricultura, incluindo o de Luxemburgo. Vamos monitorar de perto os efeitos do acordo em consulta com o setor agrícola. E caso nossos produtores locais de carne comecem a sofrer com o acordo, nós, é claro, buscaremos formas de apoiá-los. Esse acordo traz muitos benefícios para a economia. As tarifas serão reduzidas significativamente, especialmente no setor industrial. A indústria é outro pilar estratégico da nossa soberania. Este governo está determinado a garantir que Luxemburgo continue sendo um local de referência para os atores industriais. A indústria, e o setor do aço em particular, moldou a história de Luxemburgo e continuará a moldar o seu futuro. Mas a indústria europeia enfrenta atualmente desafios sérios, principalmente devido aos altos preços da energia. É por isso que uma base industrial forte e um certo nível de reindustrialização só pode ser alcançada com uma política energética. 3 objetivos políticos convergem nesse esforço: soberania e segurança do abastecimento, competitividade econômica e redução das emissões de CO2. Esses objetivos não são mutuamente exclusivos. Eles são compatíveis, mas o caminho para alcançá-los deve ser baseado no pragmatismo. Traçaremos esse caminho ao lado da indústria, e não em oposição a ela.
Devemos apoiar os atores industriais em seus esforços de descarbonização e não sobrecarregá-los com exigências irrealistas. As empresas industriais devem poder avançar passo a passo e não serem forçadas a transições drásticas da noite para o dia. Esse também é o espírito do novo Acordo Europeu para a Indústria Limpa. Esse é também o espírito que fundamenta o novo Acordo Europeu para a Indústria Limpa. Por isso, precisamos de apoio financeiro direcionado e de investimentos significativos em nossa infraestrutura de redes. Para esse fim, propusemos uma reforma da Lei de Auxílios Estatais, MIE, para apoiar melhor as empresas industriais em sua transição energética. E, em nível europeu, estamos defendendo um marco jurídico simplificado para os auxílios estatais. Ao mesmo tempo, as tecnologias atuais não permitem que todas as indústrias migrem totalmente para a eletricidade. É por isso que saudamos o estabelecimento da base legal para uma rede de hidrogênio em Luxemburgo. Por isso, saudamos a adoção de uma base legal para uma rede de hidrogênio em Luxemburgo. Junto com nossos países vizinhos, estamos trabalhando para conectar Luxemburgo à infraestrutura internacional de hidrogênio. Essas medidas são importantes e necessárias, mas não resolvem o problema dos altos preços da energia no curto prazo. Nossa indústria precisa de energia limpa, mas também precisa de energia acessível. Se não conseguirmos controlar os preços, não haverá mais ninguém para apoiar na transição. A indústria vai virar as costas para a Europa. Isso seria um golpe sério para a nossa soberania e para a conta de luz de cada família. Porque, dada a estrutura de preços, cada saída industrial afeta diretamente os custos de energia para o consumidor. Os preços da energia são fundamentais para a indústria, para a economia e para a nossa coesão social. Os últimos anos mostraram de forma muito concreta o impacto dos altos custos de energia sobre as famílias. A energia deve permanecer acessível. É por isso que muitos países europeus estão agora trabalhando ativamente para reduzir os preços da energia a longo prazo. Em Luxemburgo, os preços da energia permanecem abaixo da média europeia. Isso é uma força tanto social quanto econômica, que devemos preservar. Queremos estabilizar os preços da eletricidade nos próximos anos, sem voltar ao teto de preços. Já não estamos mais em uma crise energética. Precisamos de soluções sustentáveis para garantir preços de energia acessíveis e incentivar ativamente a transição para a eletrificação. Por isso, o Estado decidiu mobilizar 150 milhões de euros, recursos que beneficiarão diretamente os cidadãos e as empresas. Por um lado, o orçamento público irá financiar diretamente, como na Alemanha, parte dos custos da rede. Isso trará um alívio significativo para todos os clientes. As previsões atuais indicam que os preços da eletricidade devem cair no próximo ano, apesar do fim do teto de preços da energia. As previsões atuais indicam que os preços da eletricidade devem cair no próximo ano, apesar do fim do teto de preços da energia. Com essa medida, estamos oferecendo um apoio direcionado às famílias. A mudança para a eletricidade, incentivando assim a PUC transição ecológica. Com a triplicação do subsídio de energia, no Pontimo, nossa abordagem também continuará sendo socialmente direcionada. Estamos priorizando o apoio àqueles mais afetados pelo aumento dos preços. A médio prazo, garantir preços de energia que sejam ao mesmo tempo acessíveis e competitivos só será possível por meio de uma transição para as energias renováveis. O segundo pilar da nossa estratégia é melhor para o meio ambiente, melhor para nossa soberania e, em última análise, melhor para nossos bolsos. É por isso que isso continua sendo uma das principais prioridades deste governo. Hoje, metade da eletricidade produzida na União Europeia já vem de fontes renováveis, e essa participação também está aumentando ano após ano em Luxemburgo. Para continuar essa tendência, estamos avançando com nosso plano de pré-financiamento de painéis solares. Os trabalhos preparatórios foram concluídos, e nas próximas semanas vamos incorporar os comentários do Conselho de Estado. Isso garantirá que estejamos prontos quando o Parlamento avançar para a votação do projeto de lei.
Para garantir que a transição verde também seja socialmente justa, vamos estender o sistema de apoio para outros subsídios do Clima Bônus a partir do próximo ano. Entre agora e o verão, a ministra do Meio Ambiente irá propor novas melhorias como parte do programa Clima Bônus, VUNEN para bombas de calor e renovação energética. Também queremos adicionar um componente social ao plano climático. Esta é uma política climática criada por cidadãos e para cidadãos. Uma política que os envolve ativamente. Com isso em mente, lançamos uma ampla consulta com todas as partes interessadas e autoridades locais sob o título Simples, Rápido, Renovável. O nome já diz tudo. O objetivo é simplificar as regulamentações para acelerar e ampliar o uso de energias renováveis. Muitas vezes, hoje em dia, somos nós mesmos que nos atrapalhamos. Em vez de ajudar, os procedimentos acabam atrasando o processo. É por isso que este governo está comprometido em simplificar significativamente as regras. Precisamos simplificar o sistema. Menos burocracia significa mais energia sustentável e, portanto, menos emissões. Com base nesse processo, o governo desenvolveu um catálogo ambicioso com cerca de 50 medidas, das quais metade já estará em tramitação legislativa até o final do ano. Os detalhes dessas medidas serão apresentados pelos ministros da Energia e do Meio Ambiente, mas gostaria de destacar 4 pontos principais. Primeiro, o impacto positivo do próprio diálogo. As discussões com o setor revelaram várias discrepâncias na interpretação das normas técnicas. Essas foram resolvidas ao verdadeiro estilo luxemburguês, por meio de ações rápidas e diretas. Essas foram resolvidas à maneira tipicamente luxemburguesa, através de mudanças rápidas. As mudanças proporcionam maior segurança no planejamento e mostram que o verdadeiro progresso vem do diálogo e do trabalho conjunto com as partes interessadas no local. Em segundo lugar, os procedimentos serão sistematicamente simplificados, agilizados e digitalizados para permitir que os projetos sejam concluídos mais rapidamente. Isso inclui a introdução de limites de minimis, para os quais não será necessária autorização formal. Uma simples notificação será suficiente. De modo geral, os prazos serão reduzidos ou estabelecidos onde atualmente não existem. O ministro da Justiça também está trabalhando na implementação de um procedimento acelerado para recursos relacionados a projetos de grande porte. Ao mesmo tempo, o ministro da Cultura planeja simplificar os procedimentos para instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios protegidos, garantindo que sua identidade cultural seja respeitada. O Ministério do Meio Ambiente irá harmonizar os processos em todas as suas agências. A partir de agora, projetos de grande porte também receberão automaticamente o status de grande interesse público, permitindo a aplicação de procedimentos ambientais mais eficientes. Esses ajustes, entre outros, permitirão que o Ministério do Meio Ambiente analise projetos de grande porte em menos de 2 anos. Isso supera a meta estabelecida em nível europeu. Mas queremos ir ainda mais longe. Nas novas zonas de aceleração designadas, os pedidos serão processados em menos de 1 ano. Embora acelerar projetos existentes continue sendo uma prioridade máxima, também queremos explorar novas oportunidades para instalações de energia fotovoltaica e eólica, sempre em equilíbrio e respeito tanto às pessoas quanto à natureza. Essa é a nossa terceira prioridade fundamental. No que diz respeito à energia fotovoltaica, vemos um potencial significativo ao longo da nossa rede de rodovias. De acordo com um estudo independente, até 1.500 megawatts poderiam ser gerados ao longo desses corredores. Mesmo a realização parcial desse potencial produziria energia limpa para dezenas de milhares de residências. Para isso, vários projetos concretos serão lançados nos próximos meses, incluindo instalações em barreiras acústicas e no estacionamento de integração em Junglinster. Além disso, o governo apresentará uma nova legislação permitindo a instalação de painéis solares na zona non aedificandi, a faixa de 25 metros além da zona de segurança das rodovias. No que diz respeito às turbinas eólicas, vamos reduzir os requisitos de distância mínima em relação a estradas e florestas, alinhando nossas regulamentações com as dos países vizinhos.
Também queremos permitir a construção de turbinas mais altas e eficientes, capazes de gerar mais eletricidade. O progresso tecnológico torna essas mudanças possíveis sem comprometer a segurança dos cidadãos ou do meio ambiente. O quarto ponto-chave diz respeito ao papel do Estado em liderar pelo exemplo. Hoje, todos os novos edifícios públicos são sistematicamente projetados com painéis fotovoltaicos. Daqui para frente, projetos menores serão agrupados para acelerar a implantação em edifícios já existentes. As regras de licitação pública serão ajustadas de acordo para apoiar essa abordagem. No nível municipal, projetos de painéis fotovoltaicos em grande escala passarão a ser elegíveis para apoio financeiro do governo. Isso vai promover o desenvolvimento de novas instalações em escolas, arenas esportivas e outros edifícios comunitários em todo o país. Esse pacote de medidas representa um verdadeiro ponto de virada, uma reformulação fundamental do marco regulatório para permitir uma implantação mais rápida de energias renováveis. Para garantir que nossa rede tenha a flexibilidade e a segurança necessárias para assegurar um fornecimento confiável de eletricidade em todos os momentos, o governo apresentará uma estratégia nacional de armazenamento ainda este ano. Como parte desse esforço, um novo subsídio será introduzido para apoiar os proprietários de painéis fotovoltaicos na aquisição de um sistema de armazenamento por bateria em uma etapa posterior. Isso garantirá que a transição para a eletricidade continue financeiramente atrativa. Todas essas medidas apoiam os 3 objetivos da nossa política energética: maior soberania, maior competitividade e menos emissões. Elas fortalecerão Luxemburgo para o futuro e deixarão um mundo melhor para nossos filhos. Senhor Presidente, alcançar esses objetivos também é importante para a competitividade de toda a nossa economia, especialmente do setor de dados, que é intensivo em energia. E justamente este último desempenha um papel fundamental na proteção da soberania de Luxemburgo e da Europa. Queremos ser pioneiros em novas tecnologias. Se não tivermos nossas próprias soluções para dados e novas tecnologias, continuaremos dependentes de outros países. Luxemburgo deve ser reconhecido mundialmente como uma potência tanto em finanças quanto em tecnologias digitais. Estabilidade e confiança, 2 pilares do nosso centro financeiro, também são cruciais para posicionar Luxemburgo como um polo de dados. Estamos nos apoiando nessas e em outras forças e colocando a inovação no centro da nossa estratégia. A inovação, a curiosidade humana e a busca pelo conhecimento sempre foram as forças motrizes por trás do progresso e continuam impulsionando a humanidade para frente. Não há momento melhor do que agora para estabelecer Luxemburgo como um polo de dados, de referência. A quantidade de dados gerados está crescendo exponencialmente. Ao mesmo tempo, os avanços rápidos em inteligência artificial oferecem oportunidades enormes para utilizar esses dados em benefício da sociedade, seja na medicina, na educação ou na condução autônoma. E diante do novo cenário geopolítico, é mais importante do que nunca saber quem controla os dados. Por isso, o governo está estabelecendo uma visão clara para consolidar a soberania digital de Luxemburgo. Essa visão baseia-se em 3 novas estratégias: dados, inteligência artificial e tecnologia quântica. Juntas, elas formam uma visão coerente e única, sem igual no mundo. Uma visão de Luxemburgo como um centro internacional para o armazenamento seguro e soberano e a valorização de dados sensíveis de toda a Europa. Um centro baseado em uma estratégia ágil, que coloca as pessoas no centro do progresso e atrai dados e talentos de todo o mundo. Para alcançar esse objetivo, estamos investindo na infraestrutura, nos talentos e nos projetos necessários. Nos próximos 6 anos, 3 bilhões de euros, provenientes de agentes públicos e privados, serão mobilizados para esse fim.
Em especial, a IA, inteligência artificial, tornou-se mais importante do que nunca. É a tecnologia transformadora das próximas décadas, com um potencial para o nosso futuro, comparável ao da internet há alguns anos. Já há alguns anos, não devemos deixar essa tecnologia exclusivamente para outros países e continentes. Por isso, não podemos ignorar essa tecnologia e deixá-la nas mãos de outros países e continentes. Queremos uma IA baseada na confiança e na transparência, colocando a inovação a serviço da humanidade. Uma inteligência artificial europeia com um toque luxemburguês. Nessa visão, a IA é projetada para ajudar a humanidade, não para substituí-la. Ela realmente ajuda as pessoas. Ela dá suporte às máquinas. A pessoa não diz, ela fará isso por mim, mas sim, ela me ajuda a concluir uma tarefa rapidamente. O controle permanece com o ser humano. Essa visão baseia-se em uma abordagem coerente, com ecossistemas centrados em estruturas de excelência, contando com uma das primeiras fábricas de IA da União Europeia. Um supercomputador projetado para aplicações de inteligência artificial, né? E integrado a uma rede europeia, além do primeiro computador quântico. Ao conectar dados de diferentes fontes, buscamos criar um valor agregado ainda maior. Para alcançar isso, estamos definindo um padrão harmonizado para dados que seja acessível, reutilizável e fácil de encontrar. Esse ecossistema pode ser ainda mais aprimorado no futuro com a criação de um laboratório de Deep Tech. O objetivo dessa nova estrutura é facilitar a colaboração entre atores acadêmicos e econômicos, com o intuito de promover a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo. Isso permitirá o surgimento de parcerias público-privadas e spin-offs, fortalecendo tanto a nossa sociedade quanto a nossa economia, com novas ideias inovadoras que impulsionam o nosso país. Essa dinâmica oferecerá aos pesquisadores do mundo a oportunidade de colaborar em projetos de inovação, além de servir como polo para atrair os melhores talentos. Quanto aos talentos locais, a partir de 2026, lançaremos uma academia de IA dentro do Digital Learning Hub, oferecendo programas de formação especializados em inteligência artificial. Para garantir o uso responsável dessas novas tecnologias, estamos em processo de implementação da Lei Europeia de IA. Essa iniciativa estabelece um quadro harmonizado em nível europeu que promove a inovação ao mesmo tempo em que protege os direitos dos cidadãos. Se queremos nos tornar um polo para toda a Europa, é essencial uma implementação pragmática desse quadro. Juntos, esses elementos possibilitarão a aplicação da inteligência artificial no mundo real e a entrega de benefícios concretos para a sociedade e a economia. Pois a inovação não pode permanecer confinada ao laboratório, se quiser realmente servir às pessoas e aos negócios. É por isso que identificamos uma série de projetos-chave e estamos trabalhando para implementar novas tecnologias em nossas empresas. Um desses projetos envolve o desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial, um grande modelo de linguagem, treinado especificamente sobre a nossa legislação nacional e europeia. Os humanos ainda seguram a caneta, mas a IA pode ajudar a tornar a redação de legislações mais eficiente. A longo prazo, isso também pode servir como ponto de partida para ajudar pessoas físicas e empresas a lidarem com procedimentos administrativos de forma mais fácil. Também pretendemos utilizar a inteligência artificial dentro da ADEME para compreender melhor as competências que os candidatos a emprego possuem e aquelas que são demandadas pelas empresas. Isso nos permitirá oferecer treinamentos mais direcionados, combater o desemprego de forma mais eficaz e enfrentar a escassez em setores específicos. E para levar essa inovação e essas ideias de forma mais eficaz para as empresas, o ministro da Pesquisa está revisando a Estratégia Nacional de Pesquisa e apresentará um novo projeto de lei sobre o Fundo Nacional de Pesquisa antes do verão. Também decidimos aumentar o apoio às PME, que desejam investir em digitalização ou em aplicações de inteligência artificial.
E estamos trabalhando com parceiros privados, em diversas outras medidas, para facilitar a transferência de tecnologia para as PME de Luxemburgo. Como muitas vezes são as pequenas e novas empresas que revolucionam um setor com uma ideia inovadora, o ministro das Finanças e o ministro da Economia apresentaram um novo plano de ação para apoiar startups. Isso incluirá fundos da SNCI no valor de 300 milhões de euros. A inovação é a base do nosso progresso. Um Luxemburgo moderno deve trabalhar incansavelmente para permanecer na vanguarda das novas tecnologias. A inovação não é apenas a força motriz da economia. É também o alicerce do progresso social. A internet se tornou o maior repositório de conhecimento da história da humanidade. O que antes excedia a capacidade das maiores bibliotecas do mundo, agora cabe em nossos bolsos graças a um simples smartphone. No entanto, em meio ao entusiasmo por essas novas oportunidades, também precisamos aprender a usá-las de forma responsável. Já com muita frequência, os telefones substituem encontros, as telas substituem os livros e os fones de ouvido, as conversas reais. A responsabilidade é de todos nós, garantir que o mundo digital complemente e não substitua a vida real e que a inteligência artificial permaneça uma ferramenta, não um substituto da inteligência humana. É por isso que devemos priorizar nossas crianças. Essa nova geração está crescendo com a internet e os smartphones. Eles nunca conheceram um mundo sem ferramentas digitais ou redes sociais. As consequências desse desenvolvimento já estão sendo sentidas. Estamos testemunhando problemas de comportamento cada vez mais acentuados, distúrbios do sono, ansiedade e até depressão entre as crianças. E desde cedo, lacunas significativas no desenvolvimento social e cognitivo. O relatório mais recente do Ombudsman für Jugendliche é alarmante. As crianças não estão apenas passando cada vez mais tempo em frente às telas, mas também estão expostas a conteúdos cada vez mais violentos e sexualizados, especialmente nas plataformas de redes sociais. Precisamos proteger nossas crianças desse tipo de conteúdo. Isso faz parte dos seus direitos fundamentais. Precisamos enfrentar esse desafio em nível europeu, com regulamentações como a Lei de Serviços Digitais. Mas o maior desafio está no impacto a longo prazo desses desenvolvimentos sobre a saúde mental das crianças. A saúde mental, de modo geral, tornou-se mais frágil. Os efeitos da pandemia ainda são profundamente sentidos. Ao mesmo tempo, estamos vendo um aumento nos casos de autismo e outras formas de neurodiversidade, como dislexia e transtornos de déficit de atenção. A saúde mental não pode mais ser tratada como um tabu. Ela é um componente fundamental do bem-estar geral. Para aprimorar o atendimento dos casos mais graves, estamos aumentando a capacidade das unidades psiquiátricas infantis, adicionando mais leitos. Acima de tudo, o Ministro da Saúde e o Ministro da Educação fizeram da prevenção uma prioridade máxima. Integrando esse tema à educação em saúde nas escolas, desenvolvendo uma nova ferramenta digital para facilitar o acompanhamento de cada criança ao longo de sua trajetória escolar, ampliando o treinamento em primeiros socorros em saúde mental, melhorando o equilíbrio entre o tempo de tela e a vida das crianças por meio do esporte nas escolas e no contraturno escolar, e estabelecendo regras mais claras sobre o uso de smartphones nas escolas. Mas a escola cobre apenas parte do dia. Por isso, também queremos conscientizar os pais, especialmente por meio de campanhas informativas e conferências direcionadas organizadas como parte dos fóruns de pais. Porque, como pais, devemos dar o exemplo em casa. Ao longo deste ano, em estreita consulta com os profissionais da área, vamos explorar novas formas de ajudar as crianças a crescerem sem preocupações. Nós não vamos desistir. Nós não podemos desistir. Nosso objetivo é uma geração que seja verdadeiramente feliz e não apenas poste fotos felizes.
Esta é uma nova faceta, mas de uma sociedade moderna que queremos reconhecer e ajudar a moldar. Esta é uma nova faceta da nossa sociedade moderna que levamos a sério e vamos tratar com a dedicação que ela merece. O mundo está mudando, não apenas internacionalmente, mas de maneiras muito concretas. Isso pode ser visto em nosso cotidiano e na forma como convivemos. Senhor Presidente, não queremos permanecer espectadores da mudança social. Queremos acompanhá-la e moldá-la. Nossa ambição é promover uma política social moderna. Isso também se aplica ao sistema tributário, à legislação trabalhista e às aposentadorias, com ajustes pontuais, não com revoluções, mas com evoluções de acordo com o espírito do nosso tempo. Um dos objetivos é promover um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal para acomodar todas as estruturas familiares. O Estado não deve impor um modelo de família em detrimento de outro. Cada casal e cada família deve ser livre para fazer suas próprias escolhas. Nossas políticas devem respeitar todas elas. No que diz respeito ao sistema tributário, o governo está comprometido em propor uma faixa única de imposto. Com a individualização, todo modelo de família será tratado e tributado da mesma forma. Isso é, antes de tudo, uma questão de equidade. Os preparativos para essa reforma estão avançando bem, permitindo que o ministro das Finanças apresente várias opções ao Parlamento e aos parceiros sociais em julho. Uma das opções em consideração pode ser uma nova classe de imposto, próxima à atual classe 1A, com uma fase de transição estendida para contribuintes casados ou em união estável, a fim de garantir que não sejam prejudicados. Com o mesmo objetivo de alcançar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, também estamos revisando nossa legislação trabalhista. Não se trata de revolucionar o sistema, mas de fazer ajustes pontuais que reflitam as necessidades do nosso tempo. Essas não são decisões impostas de cima para baixo, mas o resultado do diálogo com nossos parceiros sociais. É por isso que o governo troca regularmente opiniões com os parceiros sociais, como eu mesmo fiz há poucos dias. Este governo defende o diálogo. Todas as políticas que apresento aqui hoje são prova disso. Nós não governamos de forma isolada. Acreditamos no diálogo, com os partidos políticos sobre questões de defesa, com os agricultores, para a agricultura, com os profissionais sobre habitação e energias renováveis, com toda a população sobre pensões e com os sindicatos no que diz respeito à legislação trabalhista. O diálogo nem sempre é fácil, mas ouvir com respeito e levar em consideração diferentes pontos de vista é essencial. E é isso que fazemos. O desacordo faz parte do processo democrático. Nem todo desafio é um ataque. Nem toda crítica é uma oposição. É justamente a capacidade de expressar opiniões divergentes sem medo de repressão que distingue uma democracia de uma ditadura. É nesse espírito que continuamos ouvindo os sindicatos e a sociedade civil sobre a questão do direito de reunião. Este é um direito fundamental em nosso sistema democrático. Portanto, este governo não legislará sobre esse tema, sem consulta prévia aos sindicatos e à sociedade civil. Ao mesmo tempo, o diálogo não implica necessariamente em codecisão sobre todos os pontos. A maioria parlamentar tem uma responsabilidade e será julgada por sua capacidade de assumi-la. É disso que se trata a democracia, e com razão. Se sabemos quem toma as decisões, também sabemos quem assume a responsabilidade, para o bem ou para o mal. A maioria está comprometida em implementar uma política social moderna. Nesse contexto, propusemos um ajuste nos horários de funcionamento e no trabalho aos domingos. Permitam-me colocar essa proposta no contexto adequado. Os domingos não se tornarão dias comuns de trabalho.
Eles continuarão sendo dedicados à vida em família e a atividades sociais, culturais e esportivas. Ao mesmo tempo, já é possível comer em um restaurante, ir a um supermercado ou pegar um ônibus em um domingo. Não estamos propondo nada mais, nada menos do que dar maior flexibilidade aos estabelecimentos que já estão autorizados a abrir aos domingos. Em vez de limitar o trabalho a 4 horas, será permitido até 8 horas, não imposto. As pessoas que trabalham nesses setores específicos receberão um bônus de 70%. Ao fazer isso, criamos mais oportunidades para os funcionários, para as empresas e para a sociedade como um todo. Não é um retrocesso, mas sim um avanço, que traz mais opções e mais liberdade. As propostas do ministro da Economia sobre o horário de funcionamento no setor varejista seguem a mesma lógica de oferecer mais opções e mais escolhas. Mas isso não significa que uma loja de roupas ficará aberta até às 22 horas. Essa mudança está acontecendo. Ela foi discutida com os parceiros sociais, e essas discussões estiveram longe de ser superficiais. Elas resultaram em uma ligação entre certos aspectos do horário de funcionamento e os acordos coletivos. Isso é prova de que estamos ouvindo. E também é prova de que os acordos coletivos continuam sendo um elemento central do nosso direito trabalhista, assim como uma alavanca essencial para os sindicatos. No entanto, também observamos que o sistema atual já não reflete mais as diferentes realidades da nossa sociedade, e economia. Os acordos coletivos devem continuar sendo uma ferramenta atraente para ambos os parceiros sociais. Ao mesmo tempo, os acordos firmados no nível da empresa terão um papel ampliado. Eles possibilitarão regular aspectos específicos da realidade de cada empresa e das necessidades de seus funcionários. Essas mudanças não têm o objetivo de fortalecer um lado ou enfraquecer o outro. O objetivo é agir no interesse da sociedade como um todo, em sintonia com a política moderna. Não importa o que seja dito, seja para obter mais atenção da mídia ou algo do tipo. O governo apoia totalmente, o diálogo social e a parceria social e tem total respeito pelos sindicatos. É por isso que anunciei em janeiro que mesas redondas sociais serão realizadas. O diálogo e a troca com os parceiros sociais são importantes para mim, tanto como indivíduo quanto como primeiro-ministro. Junto com os ministros do Trabalho e da Economia, nos reunimos com os parceiros sociais em várias ocasiões, nos últimos meses. Em duplas ou trios, por telefone e presencialmente, nossa abordagem foi ser objetiva, livre de qualquer pressão externa. Nossa prioridade era o diálogo, não a cobertura da mídia. Então, era sobre diálogo, né? Não publicidade. Esse era o objetivo dessas mesas redondas sociais e elas foram bem-sucedidas. Apesar de um início difícil, os 3 parceiros conseguiram se aproximar, ouvir uns aos outros e engajar-se em um diálogo baseado no respeito mútuo. O governo deseja continuar essa troca respeitosa nos próximos meses, inclusive dentro das instituições dedicadas ao diálogo social. Além dessas discussões, este ano apresentaremos a flexibilização da licença-maternidade e a introdução do trabalho em meio período, por motivos familiares. O objetivo é permitir que os pais passem mais tempo com seus filhos durante os primeiros meses e anos de vida, que são cruciais. Em uma política social moderna, trabalho e vida familiar não são forças opostas. Elas andam de mãos dadas. Toda criança deve ter a chance de crescer em uma família feliz. Não é a composição da família que importa, mas sim a qualidade do cuidado que a criança recebe. A reforma da lei de adoção, apresentada pelo ministro da Justiça, está totalmente alinhada com essa abordagem centrada na criança. Além da crescente diversidade de modelos familiares, a política moderna também deve acompanhar as mudanças em nossa expectativa de vida.
Em outubro, lançamos uma ampla consulta sobre o sistema de pensões. Em nome de todo o governo, gostaria de agradecer a todos pelas suas contribuições. Todas essas perspectivas são extremamente úteis. Essa questão claramente gerou um interesse real, o que já é um sucesso por si só. É a própria expressão de uma democracia vibrante. Essa etapa da consulta se mostrou muito útil. O período de consulta foi proveitoso e agora precisamos definir o caminho a seguir. Para isso, a ministra da Seguridade Social apresentará suas propostas detalhadas antes do verão, mas gostaria de destacar 3 pontos já hoje. Primeiro, o sistema de pensões é uma conquista social que devemos preservar e garantir para as futuras gerações. Um sistema público de pensões forte e universal deve continuar sendo a pedra angular central do nosso sistema de aposentadoria. Em segundo lugar, o sistema de pensões se baseia em promessas e na confiança nessas promessas. Não faremos nenhuma alteração para as pessoas que já estão aposentadas ou prestes a se aposentar. Mas continuaremos contando os anos de estudo como equivalentes aos anos dedicados à criação de filhos. Em terceiro lugar, o sistema de pensões é um seguro para a velhice, uma salvaguarda que deve permitir que cada geração olhe para a aposentadoria com confiança e tranquilidade. Muitas pessoas já estão aposentadas há tanto tempo quanto contribuíram para o sistema. Hoje, o período de aposentadoria é quase tão longo quanto o período de contribuição. Essa situação claramente não é mais viável. Além disso, com uma idade média de aposentadoria em torno de 60 anos, Luxemburgo tem a menor idade efetiva de aposentadoria entre todos os países da UE e da OCDE. É por isso que aumentaremos gradualmente o número de anos de contribuição. O tempo de carreira exigido para ter direito à aposentadoria será estendido em 3 meses a cada ano, ao longo de vários anos. Ao contrário dos nossos países vizinhos, a idade legal de aposentadoria permanecerá em 65 anos. Com essa reforma, nosso objetivo é garantir que a idade real de aposentadoria se aproxime da idade legal de aposentadoria. Para apoiar essa transição, também estamos introduzindo a opção de aposentadoria progressiva, um período durante o qual a pessoa pode escolher trabalhar gradualmente menos, enquanto já recebe parte de sua aposentadoria. Garantiremos financeiramente o sistema pelos próximos 15 anos. Por meio de uma contribuição fiscal financiada por receitas de um imposto sobre o consumo já existente. Por exemplo, metade das receitas provenientes do imposto sobre o CO2, destinado a medidas sociais, poderia ser utilizada para esse fim. Mantendo a reserva existente para que continue gerando o máximo possível de retorno sobre o investimento, e mantendo a reforma aprovada pelo Parlamento em 2012, incluindo as medidas que entram em vigor caso as despesas superem as receitas. Além desses princípios fundamentais, para o sistema de pensões, gostaríamos de propor 2 ajustes adicionais. Vamos introduzir assistência social direcionada para pessoas em risco de pobreza na velhice. E para aqueles que têm a sorte de possuir uma poupança extra, tornaremos as pensões privadas do terceiro pilar mais atrativas, incentivando as pessoas a construírem uma rede de segurança adicional para a velhice. Gostaria de reiterar que o amplo debate sobre este tema tem sido muito útil. É um debate que precisa ser revisitado regularmente para levar em conta as constantes mudanças demográficas e econômicas. Isso porque o nosso sistema de pensões continua, de fato, dependente do nosso sucesso econômico. Senhor Presidente, em um mundo cada vez mais incerto, devemos redobrar nossos esforços para permanecer competitivos e preservar o sucesso econômico do nosso país. Em um oceano de instabilidade internacional, é ainda mais importante controlarmos aquilo que está ao nosso alcance.
mantermos o rumo em águas calmas. E preservar, fortalecer e capitalizar a estabilidade que é a nossa força. Para fortalecer nossa competitividade, precisamos revitalizar o empreendedorismo e dar às nossas PME o espaço de que necessitam para prosperar. É por isso que continuaremos a simplificar os procedimentos administrativos. Até o final do ano, o ministro da Economia apresentará uma série de ajustes ao direito de estabelecimento. Além disso, também planejamos apresentar uma reforma do ITM para fortalecer seu papel consultivo. A ênfase será na prevenção, conscientização e apoio, em vez de sanções. Também apoiamos os esforços para reduzir a carga administrativa e regulatória sobre nossas empresas em nível europeu. Com as chamadas propostas ônibus, por exemplo, a Comissão Europeia pretende simplificar o quadro regulatório sem negligenciar o objetivo político desses textos. Uma melhor regulamentação não significa ausência de regulamentação. No entanto, regras eficazes continuam sendo essenciais para tornar o mercado europeu mais atrativo e, assim, garantir a sobrevivência das nossas PME, que geram tantos empregos em nosso país. O objetivo de uma empresa não é redigir relatórios, mas sim criar valor, seja na forma de bens ou serviços. Para alcançar isso, uma empresa precisa de funcionários qualificados e motivados. Pessoas formadas aqui em Luxemburgo, assim como talentos do exterior, que estejam dispostos a contribuir para o nosso sucesso. Com esse objetivo, faremos investimentos direcionados na formação profissional. Ofereceremos e reconheceremos formações pós-bacharelado em Luxemburgo e incentivaremos as empresas a investirem em seus colaboradores, em particular melhorando as bolsas de aprendizagem e desenvolvendo programas de formação de transição de competências. Para atrair talentos estrangeiros, novas medidas fiscais foram introduzidas em janeiro, para os próximos 12 meses. Também definiremos estratégias para identificar de forma direcionada os talentos de que cada setor necessita. Todas essas medidas nos permitirão criar as condições adequadas para o crescimento econômico. O crescimento gera empregos. Ele fornece ao Estado a receita necessária para implementar uma política social forte e realizar investimentos essenciais na transição energética, no futuro digital e na defesa. Mas o crescimento precisa ser gerido. Por isso, são necessárias iniciativas nas áreas de habitação, mobilidade e segurança. Para construir as habitações necessárias, primeiro, tivemos que conter a crise no setor da construção. Conseguimos isso por meio do regime de trabalho de curta duração e de medidas fiscais direcionadas. Hoje, essa crise ficou para trás. Não é papel do Estado apoiar o mercado imobiliário, indefinidamente. O mercado precisa funcionar por conta própria. Por isso, o governo irá eliminar gradualmente o pacote fiscal, temporário, o crédito fiscal sobre instrumentos notariais, o Belegenact para residências principais no valor de 40 mil euros será mantido. Isso significa que um casal que compra um imóvel de cerca de 1 milhão de euros para uso próprio não precisa pagar taxas de registro. Essa medida ajuda jovens famílias a adquirirem sua própria casa. Estamos comprometidos em construir mais e mais rápido. Para alcançar isso, iniciamos uma verdadeira mudança de paradigma nos procedimentos no ano passado. Esse é o caminho para impulsionar o mercado a médio prazo, garantindo que todos tenham acesso à moradia acessível. Com isso em mente, reformas voltadas para restabelecer o equilíbrio entre as necessidades habitacionais e a proteção ambiental foram apresentadas ao Parlamento em janeiro, como o princípio do ponto Natur auf Zeit e a compensação única. Outras medidas importantes, como a segunda fase do princípio do silêncio como consentimento, o padrão unificado de construção e a simplificação dos procedimentos PAGI e PEAP, serão introduzidas nos próximos meses. O governo também apresentará suas propostas para um imposto de mobilização sobre terrenos não utilizados dentro das zonas de construção antes do verão,
com o objetivo de incentivar a construção nos lotes designados. Para garantir a mobilidade em consonância com o crescimento populacional, continuamos investindo em infraestrutura. No setor ferroviário, com grandes projetos como a linha Luxemburgo-Bettemburg e o novo polo de transportes em Hollerich, e nas estradas com a conclusão do desvio de Rosingen. Na rede de bonde, com leis de financiamento para a extensão da Arelor-Struss e da Escher-Struss, e no aeroporto com a ampliação do terminal atual e a modernização dos controles de segurança para reduzir os tempos de espera. O Estado de Direito também deve se adaptar às mudanças em nossa sociedade. A segurança é um pré-requisito fundamental para o exercício de nossas liberdades, e às vezes, um simples sentimento de insegurança pode ser suficiente para restringi-las. Trata-se de uma questão de respeito à lei, respeito ao próximo e às regras que sustentam a nossa sociedade. Sem isso, a confiança no Estado de Direito diminuirá. Para manter essa confiança, precisamos de um sistema judicial eficaz e ágil e de uma força policial que atenda aos cidadãos e às suas preocupações. Esses são os requisitos, e é por isso que eles são os objetivos deste governo. Para isso, o judiciário foi fortalecido. Foram criados cargos adicionais e ampliado o acesso ao judiciário. O ministro da Justiça também planeja tornar o recrutamento de juízes para os tribunais administrativos mais atrativo e adaptar a formação dos assistentes judiciais. Além do quadro de pessoal, são necessários procedimentos mais eficientes. Processos longos são prejudiciais para as vítimas, para o Estado de Direito e para a sociedade como um todo. Com isso em mente, a digitalização dos procedimentos continuará. Já digitalizamos a comunicação entre o judiciário e os bancos, assim como com os Estados-membros. E, a partir do outono, um novo software permitirá um melhor processamento eletrônico dos arquivos. A polícia também receberá os recursos necessários, seja em termos de pessoal, equipamentos ou poderes. O recrutamento será mantido em um nível elevado para garantir maior presença, a proximidade e prevenção. Para isso, são necessários ajustes no quadro legislativo. Reforçar as disposições relativas às medidas de despejo, simplificar os procedimentos de vigilância do Visapol e criar uma base legal para uma polícia municipal. Essas mudanças serão implementadas de forma direcionada quando apropriado. O objetivo não é criar um estado de vigilância em que os cidadãos percam seu direito à privacidade. Na verdade, é justamente o contrário. Em alguns lugares, como no bairro ao redor da estação de trem, a situação atual restringe a liberdade dos moradores. Nosso objetivo é garantir a todos o direito de se locomover e viver livremente. Essas áreas específicas são particularmente afetadas pelo crime relacionado às drogas. Essa questão precisa ser tratada com todos os envolvidos como parte de uma abordagem equilibrada, combinando a repressão aos traficantes com o apoio social às vítimas. É bem conhecido que o crime organizado em Luxemburgo frequentemente atua além das fronteiras, numa tentativa de escapar da justiça. Operações recentes contra redes de tráfico de drogas são prova disso. Está claro que Luxemburgo não é o mercado de destino para tais quantidades de drogas. E mesmo assim, foi aqui que elas foram apreendidas. Gostaria de parabenizar a polícia, a alfândega e as autoridades judiciais pelo excelente trabalho e cooperação nessas operações. O combate ao crime transfronteiriço exige cooperação transfronteiriça e nós vamos fortalecer essa cooperação. Isso requer uma troca de dados aprimorada dentro do espaço Schengen. O governo também vai implementar um sistema de reconhecimento automático de placas de veículos. Esse sistema, que já existe em muitos países europeus, vai nos ajudar a identificar pessoas procuradas mais rapidamente e levá-las à justiça. Essa cooperação está no centro do sistema de informação Schengen. Sem Schengen, seria impossível combater o crime de forma eficaz.
Da mesma forma, uma economia forte não pode existir sem a livre circulação de bens e serviços. Mas Schengen é muito mais do que isso. Schengen é um símbolo da Europa e da nossa União. É a expressão tangível de uma Europa unida. Durante séculos, isso era inimaginável em nosso continente. Neste verão, celebraremos o 40º aniversário do Acordo de Schengen, e é aqui, mais do que em qualquer outro lugar, que o que eu disse no início do meu discurso se confirma. O progresso nunca é garantido. Precisamos trabalhar por ele, todos os dias. Nesse espírito, Luxemburgo continuará a atuar em nível europeu para preservar o espaço Schengen e apoiar fronteiras internas abertas. O problema da imigração ilegal só pode ser resolvido em nível europeu, com controles mais rigorosos nas fronteiras externas. A política migratória deve se basear na humanidade e na razão. Inspirado pelo coração, guiado pela razão, o direito de asilo deve ser garantido. Isso reflete nossos princípios fundamentais de humanidade e abertura. Além disso, a imigração legal é essencial para manter nosso modelo econômico e social na Europa. Ao mesmo tempo, a imigração ilegal deve ser combatida e as pessoas que entram ilegalmente na Europa devem ser expulsas. Isso também faz parte do Estado de Direito. É um requisito essencial para uma integração bem-sucedida. Estou convencido de que o povo de Luxemburgo quer ajudar aqueles que fogem da guerra. A solidariedade demonstrada durante os conflitos na Síria e na Ucrânia mostrou claramente o lado humano da sociedade luxemburguesa. Mas se sobrecarregarmos o sistema com pessoas que não cumprem os requisitos para permanecer aqui, a coesão social provavelmente sofrerá. Luxemburgo não pode ser acusado de falta de humanidade. Nosso país já acolhe, proporcionalmente à sua população, um dos maiores números de refugiados da Europa. Mas nossas estruturas também estão chegando ao limite. Mesmo que outras estruturas estejam planejadas, precisamos de uma política migratória responsável, com um quadro claro, ponto justo e objetivo. Os requerentes que têm uma chance real de obter o estatuto de refugiado devem receber uma resposta rápida para evitar frustrações desnecessárias. E aqueles que não têm uma chance real de obter o estatuto de refugiado não devem receber falsas esperanças. Nesses casos, adotamos uma abordagem humana. Nesse contexto, a Maison du Retour foi inaugurada em setembro passado. Ela oferece apoio psicológico e social para ajudar as pessoas a retornarem aos seus países de origem, com dignidade e com perspectivas de um futuro sustentável. Os números mostram que essa abordagem está funcionando. Nos últimos 12 meses, os retornos voluntários superaram os retornos forçados. Desde o início do mandato deste governo, o número total de retornos daqueles que não puderam permanecer no país mais do que dobrou em comparação com 2022. Ao implementar essa política, estamos garantindo que a capacidade de integração da nossa sociedade não seja excedida. Senhor Presidente, paz, liberdade, justiça, esses princípios fundamentais não podem permanecer confinados aos livros de história. São valores que devemos incorporar todos os dias, ideais que precisamos defender incansavelmente. Cada geração deve redefinir esses valores. Gerações anteriores lutaram pelos direitos das mulheres. E ainda assim, foram necessários novos avanços para fortalecê-los. Foi isso que este governo fez, ao proibir certificados de virgindade. E himenoplastia, ao ampliar a justiça e as proteções para vítimas de violência e criar um ponto de contato nacional dedicado, e ao abolir o aborto nas primeiras 12 semanas. O mesmo se aplicará a todos os valores que prezamos. Nosso compromisso com a defesa e nossa estratégia resiliente garantem paz e segurança. A implantação de energias renováveis promove a sustentabilidade.
A inovação e o empreendedorismo estão criando riqueza. Conciliar a vida profissional e familiar abre caminho para mais opções e igualdade, e os esforços para garantir uma infância feliz e uma aposentadoria digna ajudam a fortalecer a equidade em nossa sociedade. Todas essas medidas concretas mostram que temos os meios para moldar a realidade e o mundo ao nosso redor de acordo com nossos valores por meio de nossas ações e decisões. É disso que se trata a soberania, a liberdade de tomar suas próprias decisões e moldar seu próprio futuro. É isso que queremos para o nosso país. O progresso é possível, mas ele não acontece por acaso. Todo progresso é resultado de mudança. O que devemos evitar a todo custo é ficar parados, paralisados pelo medo da mudança. Em uma democracia, todas essas mudanças dão origem a discussões e debates, mas não se trata de impor a própria verdade ou desacreditar o outro. Trata-se de fazer o país avançar juntos, tendo o interesse geral como nossa bússola. Todos nós temos opiniões, perspectivas e visões diferentes, mas vamos trabalhar juntos, em prol dos interesses do nosso país e de seus cidadãos. É esse diálogo. A disposição de olhar além das diferenças de opinião e de trabalhar em conjunto que constitui a força do nosso país. É isso que nos faz destacar internacionalmente. É o que chamamos, de forma bastante simples, de estabilidade. Essa estabilidade é a base do nosso progresso. Essa é a convicção deste governo. Progresso por meio da estabilidade. Estabilidade por meio do progresso. Passo a palavra ao primeiro-ministro após sua declaração e agradeço por suas observações. Observações que discutiremos mais adiante no contexto do debate sobre o Estado da Nação. Agora vocês podem deixar esta sessão e retornar para a próxima sessão plenária. Mais uma vez, obrigado por estarem presentes na audiência sobre o Estado da Nação, na qual o primeiro-ministro também estará presente.